Então, vamos começar, né? Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso quarto episódio, né, dessa segunda temporada do Bioproto Entrevista. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Mariana Pinheiro Fernandes, que é graduada em Biomedicina pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Bioquímica e Fisiologia também pela UFPE e doutora em Fisiopatologia Médica pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, a Mariana é professora associada 1 da Universidade Federal de Pernambuco. Quer dar um oi para o pessoal, Mariana? Oi, pessoal. Tudo certinho? Eu queria agradecer, né, a iniciativa e o convite também feito pelo laboratório de bioproteínas. É uma alegria porque, assim, foi o meu primeiro contato com a pesquisa científica, né? Eu fui aluna de iniciação científica do laboratório de vocês. Na época era laboratório de glicoproteínas. Então, fiz minha iniciação científica lá, fiz o meu mestrado. E, assim, tem um vínculo muito grande, né, afetivo, de amizade que foi estabelecido lá com o pessoal do laboratório e do departamento. Então, para mim é um prazer estar participando dessa conversa com vocês. Ô, Mariana, e para a gente também é um prazer ter você aqui com a gente, principalmente sabendo que você saiu, né, do nosso laboratório. Então, pessoal, assim como as nossas outras lives, essa aqui também vai funcionar em um esquema de perguntas e respostas. Nós temos um roteiro prévio, certo? E vocês também podem ficar à vontade para fazer perguntas que eu passo para a Mariana no final da live, tá bom? Bom, gente, então, nosso tema de hoje é a importância do estudo sobre mitocôndrias na pesquisa científica. Mari, fala pra gente, então, para começar, o que são mitocôndrias e quais as principais funções na célula? Ok. As mitocôndrias, elas são organelas, né, que apresentam a característica de ter uma dupla membrana. Então, a gente tem a membrana mitocondrial externa, a membrana mitocondrial interna. Dividindo a membrana mitocondrial externa e interna, a gente tem o que chamamos de espaço intermembranar. E no interior da mitocôndria existe a matriz mitocondrial. E é nessa matriz mitocondrial onde encontramos enzimas, o DNA mitocondrial, porque é importante ressaltar que a mitocôndria ela possui um DNA próprio. Então, tem o DNA mitocondrial, tem ribossomos, tem enzimas, tem substratos de reações metabólicas importantíssimas no nosso organismo. Por exemplo, lá na matriz mitocondrial, onde acontece o ciclo de Krebs, que é a rota central do metabolismo energético. E aí, entre essa membrana mitocondrial externa e interna, tem o espaço intermembrana, como eu falei para vocês, e a membrana externa ela é bem permeável. Então, ela é permeável à água, a íons, pequenos solutos e moléculas, enquanto que a membrana interna, que corresponde à maior extensão da mitocôndria, essa membrana mitocondrial interna ela é altamente impermeável. E essa membrana, ela sofre as suas dobras, né, as invaginações, que são as chamadas cristas mitocondriais. E ao longo de toda essa membrana mitocondrial interna é que existem os complexos, né, da cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase, que está diretamente relacionado à síntese de ATP. Então, durante as reações metabólicas que acontecem no nosso organismo, oxidação de macromoléculas como carboidratos, lipídios, proteínas, e esse metabolismo acontecendo dentro da mitocôndria, né, que é o que a gente chama de metabolismo oxidativo com participação mitocondrial, nas mitocôndrias há a liberação das coenzimas reduzidas pelo ciclo de Krebs, e é essa transferência de elétrons por essas coenzimas que são doadas nesses complexos da cadeia transportadora de elétrons, que aí acontece o que a gente chama de respiração celular. Então, nas mitocôndrias acontece esse evento de respiração celular, que é essencial nas células eucariontas, e associado a esse processo de respiração celular, que ocorre da seguinte maneira: quando as coenzimas reduzidas liberadas em grande quantidade pelo ciclo de Krebs doam seus elétrons nessas cadeias transportadoras, né? Ao longo desses complexos de 1 a 4, eles vão sendo transferidos. E aí, no complexo 4, esses elétrons são transferidos para o oxigênio, havendo redução do oxigênio à água. Acoplado a esse processo, que é a respiração celular, a gente tem uma transferência de gradientes de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. E aí, quando esses gradientes de prótons retornam à matriz pelo complexo 5, que é a ATP sintase,
Então, esse retorno desse gradiente de prótons pelo complexo 5 gira a subunidade móvel da ATP sintase e a gente tem a liberação de energia química na forma de ATP. Então, a principal função, e é uma função que durante muitos anos foi atribuída como única função da mitocôndria, é ser a usina energética da célula, organela produtora de energia química, principalmente na forma de ATP. Tá? Então, esse processo de respiração celular e produção de ATP acontece normalmente de uma forma acoplada, né? E as mitocôndrias, elas são as principais organelas, quem produzem maior quantidade esse ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética, que é essencial para a transmissão de impulso nervoso, contração muscular, locomoção, síntese de macromoléculas, transporte ativo de substância, dentre várias outras funções que acontecem, né, dependendo de energia proveniente do ATP. Então, como eu falei inicialmente, a gente tem uma associação, quando fala de mitocôndria, aí lembra logo de ATP, né? Adenosina trifosfato, energia para o organismo. Só que é importante também a gente saber que as mitocôndrias, elas participam de inúmeros processos na célula. A gente tem as mitocôndrias participando, por exemplo, do controle, ou seja, da homeostase do íon cálcio. Porque a gente sabe que, por conta da estrutura da mitocôndria, de ter a membrana mitocondrial externa e interna, e essa membrana interna ser altamente permeável, então íons para entrar na mitocôndria ou sair da mitocôndria, isso acontece através de canais de proteínas transportadoras específicas que existem nessa membrana e há um controle nessa troca entre o que entra e o que sai da mitocôndria. Então, a mitocôndria ela participa ativamente nessa homeostase do íon cálcio. Quando a gente tem uma desregulação dessa homeostase de íon cálcio, isso pode levar a efeitos deletérios, que a gente pode conversar mais na frente, tanto relacionados à disfunção na organela, quanto gerar algum quadro patológico associado a um quadro, né, de estresse oxidativo, por exemplo. Então, as mitocôndrias, elas participam dessa homeostase do íon cálcio também. Elas participam da manutenção do estado redox da célula, porque durante o processo de respiração celular, que acontece normalmente, né, nos organismos eucariontes, a gente tem uma produção natural do que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, né? Essas espécies reativas de oxigênio, elas são produzidas normalmente pelas mitocôndrias, e aí essa quantidade que é produzida em nível fisiológico é essencial para a manutenção de alguns processos como crescimento, diferenciação celular, sinalização, e isso é importantíssimo tanto para a manutenção das mitocôndrias quanto das células e dos organismos. A questão é quando a gente tem, por exemplo, uma desregulação nessa produção que deixa de ser fisiológica e passa a ser produzida numa quantidade que sobrepõe o nosso sistema de defesa, né, do nosso organismo, que a gente tem os sistemas de defesa dos antioxidantes, que eles atuam justamente combatendo esse excesso de radicais livres que pode gerar danos não só para a mitocôndria, como para as células, tá? Então, a gente tem também as mitocôndrias participando de vários processos de sinalização celular, manutenção desse equilíbrio redox entre a produção de agentes oxidantes e a atividade do sistema antioxidante, justamente para manter os níveis dessas espécies reativas fisiologicamente para o nosso corpo, como a gente também tem a questão dessas mitocôndrias participando de vários processos de sinalização celular, inclusive da morte celular, né, por apoptose, como também a gente tem participação de mitocôndrias em eventos de morte celular por necrose. Então, as mitocôndrias, elas têm um papel muito além do que o seu papel, né, principal e essencial de produção de energia para as células e para o organismo como um todo. Então, acho que estudar as mitocôndrias, entendendo todo o seu maquinário, né, em relação tanto aos genes, que são, porque a gente tem o DNA mitocondrial e o DNA nuclear. O DNA mitocondrial, ele codifica apenas uma pequena porção, né, de genes e de proteínas que atuam ali nas mitocôndrias, atuando nos complexos, por exemplo, da cadeia respiratória. No entanto, a grande maior parte desses genes, eles são sintetizados no núcleo da célula e importados para o interior da mitocôndria, de uma forma organizada,
através de sistemas de importe, né, de proteínas que existem na membrana mitocondrial, que faz esse importe, essa entrada, né, de genes que são codificados pelo núcleo e que vão para a mitocôndria formar proteínas que vão atuar na composição, por exemplo, dos complexos da cadeia transportadora de elétrons. Então, as mitocôndrias, elas são essenciais, elas variam muito em termos de tamanho, forma. Isso não só varia de uma espécie para outra, mas dentro da mesma espécie, a depender dos tecidos, por exemplo, a gente tem alterações, né, de diferentes formas dessas mitocôndrias. E o número também varia muito, de tecido para tecido e célula para célula. Por exemplo, a gente sabe que o sistema nervoso central, né, demanda uma grande quantidade de energia, o músculo cardíaco, o músculo esquelético, os rins. Então, a quantidade de mitocôndria nesses tecidos é uma quantidade muito maior do que outros sistemas, por exemplo, como o sistema hematopoético. Então, a gente tem a quantidade de mitocôndrias variando também em função da atividade do tecido, da produção, da demanda energética que aquele tecido requer. Né? Perfeito, professora. Então, puxando um pouquinho mais aí para esse lado patológico, então. Fala pra gente se existe uma relação entre disfunção mitocondrial e doenças metabólicas. Tem sim. Por exemplo, eu falei para vocês que a gente tem, durante o processo de transferência de elétrons ao longo, né, dos complexos da cadeia transportadora, num processo de redução do oxigênio molecular à água, que é o fenômeno da respiração celular, durante esse transporte de elétrons, há, sim, escapes desses elétrons, e aí você tem a redução monoeletrônica do oxigênio, né, formando as espécies reativas de oxigênio, e aí são altamente reativos. Então, essas espécies reativas de oxigênio que são produzidas durante o processo normal de respiração celular, eu até falei para vocês que a gente precisa dessas espécies reativas em quantidade fisiológica para a gente poder ter os eventos de sinalização celular, diferenciação celular acontecendo de forma normal no nosso corpo, tá? O problema é quando a gente tem um excesso dessas produções, ou seja, da geração dessas espécies reativas de oxigênio, que sobrepõe o nosso sistema antioxidante. A gente tem sistema antioxidante tanto enzimático, né, que são as enzimas antioxidantes, algumas mais comuns são superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase, são enzimas que existem no nosso organismo e a sua ação é justamente detoxificar essas espécies reativas de oxigênio formadas, evitando danos, né, a lipídios de membrana, por exemplo, a proteínas e a próprio DNA da célula. E, além desse sistema antioxidante enzimático, a gente tem um sistema antioxidante não enzimático, né, que aí pode ser composto por vitaminas, carotenoides, polifenóis, outros compostos que a gente adquire também através da alimentação e que atuam como agentes antioxidantes, combatendo esse excesso, né, dessas espécies reativas que são formadas. A questão é o seguinte: quando a gente tem alteração de algumas funções da mitocôndria, por exemplo, alteração na homeostase do íon cálcio, por algum motivo, por alguma alteração na permeabilidade da membrana, que pode ser resultante de um aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, esse aumento de espécies reativas de oxigênio pode, por exemplo, causar a peroxidação de um lipídio de membrana. Por quê? A gente tem uma espécie reativa que ela precisa se estabilizar. Então, ela vai e retira um elétron, por exemplo, da membrana de um lipídio. Então, aquela espécie se estabilizou, mas ele retirou um elétron de um lipídio de membrana. Isso pode causar uma reação em cascata e levar a uma peroxidação lipídica naquele ponto da membrana mitocondrial, que era altamente permeável. Então, isso pode alterar a permeabilidade da membrana mitocondrial em função da extensão dessa permeabilização da membrana. Começa a entrar em maior quantidade no interior das mitocôndrias íons cálcio, por exemplo, outras pequenas moléculas. A gente pode ter extravasamento de conteúdos, por exemplo, do interior da matriz mitocondrial para o meio extramitocondrial, e isso causar um desequilíbrio entre o meio intra e extramitocondrial. Isso pode gerar um aumento, né, de produção dessas espécies reativas, que aí já está sobrepondo a ação do nosso sistema antioxidante.
Isso pode levar a uma diminuição no potencial elétrico de membrana das mitocôndrias. E aí essa diminuição no potencial elétrico vai refletir também numa menor produção de ATP pelas células. Então, as células já diminuem a sua produção de energia, já entra numa situação de déficit energético, tá? E a gente também pode ter o que a gente fala de estabelecimento de um quadro de estresse oxidativo. Alterou a permeabilidade da membrana. Essas espécies reativas em excesso que está sendo gerada pode, por exemplo, oxidar proteínas que compõem o que a gente chama de poro de transição de permeabilidade mitocondrial, abrindo poros na membrana da mitocôndria. Quando esses poros são abertos e a gente não tem uma ação do nosso sistema de reparo mitocondrial capaz de deter isso, há uma permeabilização irreversível da organela. E a organela sinaliza, então, a célula para um processo de morte celular e um quadro de estresse oxidativo. E muitas vezes esse quadro de estresse oxidativo está associado não só ao surgimento, como progressões de algumas doenças metabólicas, como doenças efeito diabético tipo 2, alguns tipos de câncer. E a gente tem também muito a associação de doenças neurodegenerativas associadas à disfunção mitocondrial. Então, doença como Alzheimer, doença como Parkinson, a doença de Huntington, por exemplo, a esclerose lateral miotrófica. Então, são exemplos de doenças que estão relacionadas a uma disfunção mitocondrial ou alteração, por exemplo, na homeostase do cálcio, alteração no potencial elétrico de membrana mitocondrial, que faz com que essas organelas entrem num processo disfuncional irreversível, num quadro de estresse oxidativo, e isso está associado a várias doenças metabólicas, sim. Tá? Pronto, professora. Então, o que seriam as chamadas doenças mitocondriais? Então, as doenças mitocondriais, elas são doenças, né, de caráter genético. Então, são doenças genéticas e elas afetam genes que são expressos na mitocôndria, tá? São doenças não tão comuns, né? São doenças mais raras e elas são incluídas no grupo de doenças degenerativas, essas doenças mitocondriais. Então, as mitocôndrias, como eu falei, elas têm o seu DNA próprio, né? O DNA mitocondrial. Então, elas possuem o seu próprio genótipo. Então, pelo fato dela possuir seu próprio genótipo, ela tem várias moléculas de DNA. E dentro de cada molécula existem múltiplas cópias do mesmo gene. O DNA mitocondrial, a gente sabe, né, que ele é de herança materna, embora existam exceções que são raras. Então, até recentemente saiu um trabalho mostrando um estudo feito em 3 famílias, né, que foi detectado justamente a presença do DNA paterno nessas famílias. Então, até então, a herança mitocondrial era exclusivamente materna, mas recentemente descobriu-se uma origem paterna, tá? Em algumas famílias. Então, o DNA mitocondrial nessa família ele passou a ser biparental, né? Então, você tem uma parte do DNA paterno também. Mas continua sendo exceção, tá? Via de regra, a gente tem o DNA mitocondrial sendo de herança materna. E as doenças mitocondriais, elas de origem materna, mas ela pode afetar tanto o sexo masculino quanto o feminino, tá? Mas aí são decorrentes de quê? De mutações no DNA mitocondrial. E como é de herança materna, via de regra, né, a maioria das vezes, essa herança ela é transmitida da mãe, né, para o feto, certo? E aí esse feto pode ser de sexo masculino ou feminino, mas a herança, na sua maioria, é materna. Então, durante o processo de formação dos ovócitos, a separação das mitocôndrias ela é feita ao acaso, tá? Então, ela pode surgir durante esse processo de formação dos ovócitos, tanto mitocôndrias com a quantidade bem maior de DNA mutado. Digamos, a mãe tinha uma mutação no DNA, certo? Durante o processo de formação dos ovócitos, que ocorre, né? A quantidade é feita ao acaso, a separação das mitocôndrias para formar esses ovócitos. Então,
Se naquele ovócito a quantidade de mitocôndria com DNA mutado foi muito grande, então provavelmente o feto ele vai desenvolver alguma doença relacionada, genética, né, relacionada à alteração no DNA mitocondrial, e a depender da quantidade de DNA mutado que foi passado para aquele feto, aquela síndrome ela pode ser multissistêmica, né, de uma forma bem mais grave, então muitas vezes é até incompatível com a manutenção da vida daquela pessoa que apresenta uma doença mitocondrial, como também ela pode ser uma mutação pontual, com cópias passadas para a prole, um número menor, e aí apresentar uma sintomatologia mais leve. Algumas podem ser manifestadas, por exemplo, como intolerância a uma prática de exercício físico, tá? E aí tem uma sintomatologia mais leve. Mas isso vai dizer, quem vai dizer, lógico, né? Se esse processo ele vai resultar numa doença mitocondrial grave ou com a sintomatologia mais leve, vai ser justamente a quantidade de mitocôndria que recebeu o DNA mutado da mãe, tá? E também tem uma relação com aqueles tecidos onde há uma maior demanda energética, como o cérebro, músculo cardíaco, outros músculos esqueléticos, onde a quantidade de mitocôndrias naquele tecido é maior, então a gente tem mais mitocôndrias ali. Se houver uma mutação que foi passada da mãe para aquela prole e a quantidade de DNA mutado foi muito grande, então muitas vezes se desenvolve um quadro de encefalopatias nesse feto, tá? Justamente por ter uma quantidade maior de mitocôndria e que receber uma quantidade também maior de DNA mutado. As pesquisas com o DNA mitocondrial associadas a doenças mitocondriais, elas têm crescido bastante, porque apesar do DNA mitocondrial, ele ser um DNA assim, que ele se mantém desde a sua descoberta, mas é um DNA que ele tem uma herança materna, mas ele é um DNA que ele sofre muita mutação, tá? E aí essas mutações, para a gente ter uma ideia, só em termos comparativos, por exemplo, chega a mutar 10 vezes mais, né, do que um DNA nuclear. Então a quantidade de mutação que acontece no DNA mitocondrial é muito grande, mas a gente tem sistemas de reparo, né, na mitocôndria, mas essa mutação ela pode sim, e ela passa, né, para a descendência, e a depender do tipo de mutação, aí essa mutação ela pode ser uma mutação de ponto, a troca de uma única base, né, no DNA, pode gerar a troca de uma única base que resulta na troca de um aminoácido. Isso pode refletir numa doença, né, mitocondrial. E também a gente pode ter a questão de deleções. Então, o DNA mitocondrial ele rearranja, né, bastante e pode ter deleções em alguns pares de bases e isso refletir em mutações que vai ser transmitida para a descendência. A herança também do DNA mitocondrial, ela pode também ter, além de origem materna, ela pode também ser uma herança mendeliana, tá, de origem mendeliana. Então, isso vai refletir numa mutação que pode passar para a descendência e gerar doenças, sim, genéticas na prole. Perfeito, professora. Nesse sentido, fala pra gente, então, qual seria a importância de estudos sobre mitocôndrias na pesquisa básica? São muitos. O nosso laboratório, né, que é o Laboratório de Bioenergética Mitocondrial, Metabolismo Celular e Plasticidade Fenotípica, lá no Centro Acadêmico de Vitória, da UFPE, ele trabalha justamente com pesquisa básica, envolvendo mitocôndrias. E é importante porque, assim, já há décadas já se tirou aquela imagem de que mitocôndria é o local onde a gente tem produção de ATP. Não que isso não seja importante, muito pelo contrário, né? A gente depende dessa energia química, né? Principalmente da forma de ATP, para os eventos celulares. Mas vai muito além. Então, a gente tem as mitocôndrias participando, como eu falei, do processo de sinalização celular, homeostase de íon cálcio. As mitocôndrias, pronto, uma importância de estudo de mitocôndrias na pesquisa básica. Com a descoberta do proteoma, né, mitocondrial, então,
descobriu-se mais de 1.500 proteínas mitocondriais em humanos. Então, vários estudos estão acontecendo nesse sentido de se entender as funções dessas proteínas descobertas. Várias dessas proteínas, elas estão associadas, por exemplo, ao transporte, né, de produtos, de substâncias, de moléculas, de íons para dentro da mitocôndria. Várias dessas proteínas, elas estão relacionadas à sua composição na membrana mitocondrial, permitindo a interação da mitocôndria com outras organelas celulares, como, por exemplo, o retículo endoplasmático. Então, existe uma comunicação muito grande mitocôndria, retículo endoplasmático. A gente tem as mitocôndrias participando de eventos de sinalização celular, como eu falei, morte celular. Então, a pesquisa com mitocôndria, principalmente a análise não só do genoma, mas também do proteoma mitocondrial, né, com a descoberta de várias dessas novas proteínas, existe uma gama de possibilidades de estudos relacionando essas proteínas mitocondriais e seu papel no metabolismo, não só no metabolismo energético, mas no metabolismo redox, por exemplo, nos processos de sinalização da célula como um todo. Então, entender como as mitocôndrias formam essa rede mitocondrial, digamos assim, envolvida em vários processos celulares, inclusive processos de sinalização para morte e envelhecimento celular. Isso possibilita a gente estudar, por exemplo, compostos como drogas, como fármacos, e ver a sua atuação na mitocôndria, aumentando, por exemplo, a produção de energia, diminuindo a produção de espécies reativas de oxigênio, aumentando a atividade ou expressão de enzimas antioxidantes, aumentando o tempo, digamos assim, de vida útil da mitocôndria. Então, são várias pesquisas que podem ser feitas estudando as mitocôndrias para entender justamente seu processo, toda a sua função, não só de bioenergética, mas a sua função no metabolismo celular como um todo, né? E aí a gente consegue, através desse entendimento, compreender melhor processos como o envelhecimento celular, por exemplo, né? Processos associados a doenças crônico-metabólicas relacionadas a uma disfunção mitocondrial inicial que não foi conseguido, né? Por exemplo, por essa rede mitocondrial reparar esse dano na estrutura da mitocôndria, sinalizou aquela célula para entrar em morte celular e aquela sinalização de morte celular resultou posteriormente no desenvolvimento de um quadro patológico. Então, os estudos com mitocôndrias eles são bem importantes nesse sentido. Também é importante estudos, a gente sabe que por enquanto é exceção, né? Mas já existiu, como eu falei para vocês, estudo em 3 famílias onde foi observado a transmissão, né, do DNA paterno nessas famílias. Então, tem a questão da herança biparental em mitocôndrias. Então, isso é muito importante no sentido de que novos estudos relacionados principalmente a terapias de doenças mitocondriais, terapias gênicas, podem orientar, né, a questão de aconselhamento genético, a questão de famílias onde a mulher já sabe que tem uma mutação no DNA mitocondrial e tem receio de passar aquela mutação para a sua dependência. Então, estudos com mitocôndrias são muito importantes nesse sentido. Certo, Mari. Fala pra gente, no seu laboratório, há pesquisas científicas envolvendo estudos com mitocôndrias em humanos? Tem, assim. A gente trabalha tanto com experimentação animal, né? Então, a gente tem modelos animais onde a gente avalia a bioenergética mitocondrial, processos de morte celular. Então, a gente trabalha com modelos in vivo e, assim, é importante ressaltar que a partir do momento que conseguiu se isolar as mitocôndrias de determinados tecidos e com essas mitocôndrias isoladas, né, no sistema hermeticamente fechado, controlado, com tampão, substrato, íons, a gente conseguiu visualizar o processo de respiração celular in vitro, né, dentro de uma cuba, por exemplo, para avaliar a capacidade daquela mitocôndria isolada
realizar a respiração celular e produzir ATP. Então, vários estudos, eles foram nessa perspectiva de conseguir avaliar a bioenergética mitocondrial, ou seja, a capacidade daquela mitocôndria de produzir energia, a sua capacidade daquela mitocôndria de respirar, né, de receber as coenzimas reduzidas, transportar os elétrons ao longo dos complexos e respirar. Mas, isso de uma forma, a gente tem modelos, por exemplo, lá no laboratório, onde a mãe, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pesquisa com animal, tá? Por enquanto. Então, a mãe, ela foi submetida, então as ratas foram submetidas a uma restrição de proteína durante a sua gestação e lactação. Por exemplo, esses são períodos críticos no desenvolvimento embrionário. Então, durante esse período crítico do desenvolvimento embrionário, aquela rata, ela recebeu uma restrição de proteínas. Então, a dieta restrita de proteínas. Isso repercutirá no metabolismo da prole. Então, o nosso laboratório, ele segue nessa linha de pesquisa. Então, a gente tratou o animal com a dieta com privação de proteínas. Esses animais, a descendência dela, né, foram observados. Então, a gente isola a mitocôndria de vários tecidos, a depender da pergunta condutora, lógico, de fígado, de cérebro, de coração. E a gente vai avaliar as repercussões desse efeito na mãe, né, que a mãe foi submetida, mas desse efeito na prole. E a gente consegue isolar a mitocôndria desses tecidos. E a partir da mitocôndria isolada é que a gente faz análise para ver se essas mitocôndrias elas estão respirando da mesma forma, se elas têm capacidade ainda de sintetizar ATP igual aqueles animais controle que não receberam insulto nenhum. A gente avalia também a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, são várias análises que a gente pode fazer em modelos animais para saber se há um comprometimento da bioenergética daquele animal e se isso está associado a algum quadro patológico numa vida mais tardia. Então, a gente observa esse animal também e em várias outras fases do seu desenvolvimento. Então, tanto com pesquisa animal, como também cultura de células, né, que a gente trabalha, mas aí a gente também começou a trabalhar com humanos. Então, a partir do momento que a gente conheceu mais a questão, né, teve o domínio das técnicas, tudo, a gente começou a fazer algumas especulações e alguns ensaios com humanos. Então, o primeiro que a gente fez foi em parceria com um grupo, né, que trabalha com performance humana, lá do professor Adriano Eduardo. Então, eles tinham, dentre outras perguntas, uma que era avaliar como faria a capacidade de respiração mitocondrial e de biogênese mitocondrial em pessoas, atletas ou não atletas, que eram submetidas a diferentes protocolos de treino e a diferentes tipos de dieta. E aí, como é que a gente ia avaliar as mitocôndrias dessas pessoas, né? Então, eles eram submetidos aos treinos, aos diferentes tipos de dieta, e quando cumpria aquele período de treinamento, então esse trabalho foi feito em parceria com um médico, né, que trabalhou na equipe, e ele era responsável pela biópsia, então era realizada uma biópsia muscular nessas pessoas, e aí com base nesse fragmento de biópsia é que a gente fazia no laboratório as análises mitocondriais. Então, essa biópsia do músculo, ela era permeabilizada, a sua membrana, né, muscular era permeabilizada, e aí, após a permeabilização, a gente avaliava a capacidade daquela fibra muscular respirar, ou seja, reduzir o oxigênio à água, e a sua capacidade de produzir ATP. Através de ensaios também moleculares, a gente visualiza se há ou não aumento da biogênese mitocondrial em função da prática do exercício, né? Que a gente sabe que há esse estímulo que o exercício induz essa biogênese mitocondrial. E aí a gente faz essa associação também com humanos a partir de biópsia muscular. Outro trabalho que também pode ser feito e que a gente já faz com humanos é trabalhar com células humanas. Então, essas células humanas, em cultura de células, a gente tem, depois que essas células elas crescem, a gente avalia também respiração mitocondrial, produção de espécies reativas pela mitocôndria, potencial de membrana mitocondrial e ensaios moleculares. Outro estudo interessante também que a gente realizou foi com pacientes
que tiveram infecção crônica pelo vírus chikungunya, tá? Então, a gente teve, né, acho que 2015, 2016, um pico de inúmeros casos de chikungunya no estado. E aí a gente foi avaliar essas pessoas anos depois desse quadro de infecção, porque não é incomum a gente encontrar pessoas que tiveram chikungunya, passaram 3, 4 anos e ainda sente alguns efeitos de dores articulares, de inchaço nas articulações, mesmo depois de tantos anos que tiveram a infecção pelo vírus. E aí, nesse sentido, a gente quis avaliar como estaria células imunes desse paciente. Se essas células imunes desses pacientes apresentavam, por exemplo, um quadro de estresse oxidativo associado àquela infecção que ele teve inicialmente pelo vírus. Então, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, foi um projeto feito em parceria com a professora Analisa, lá do Centro Acadêmico de Vitória. E nesse projeto, para ter um projeto aprovado pelo PT-SUS, a gente teve contato com as unidades básicas de saúde para ter acesso aos pacientes, confirmamos o diagnóstico, porque o paciente disse que teve chikungunya, mas a gente confirmou o diagnóstico sorológico de chikungunya nesses pacientes, retiramos o sangue, isolamos células imunes do paciente, que foi linfócitos e monócitos, né, células linfomononucleares, e a partir dessas células isoladas é que a gente realizou experimentos tanto de estresse oxidativo, onde a gente avaliou biomarcadores de estresse oxidativo, como avaliamos a atividade das enzimas antioxidantes nesses pacientes, como também dosamos alguns componentes do sistema antioxidante não enzimático. E também realizamos a análise da respiração mitocondrial dessas células desses pacientes para comparar com aqueles indivíduos que não foram infectados pelo vírus chikungunya. E aí um fato importante também nessa pesquisa é porque além de avaliar se existia ou não o quadro de estresse oxidativo nesses pacientes que foram infectados pelo chikungunya, né, que apresentaram infecção crônica pelo vírus, é importante porque o projeto ele propôs uma intervenção. Então, um grupo desse projeto ele propôs um programa de treinamento físico para essas pessoas, no sentido de melhorar a habilidade, né, a mobilidade articular. Muitas pessoas entraram no projeto se queixando de ainda apresentarem muitas dores, né, nas articulações e inchaços, mesmo 4 anos após ter tido a infecção. E aí, com a proposta do treinamento físico, ao final do projeto, todos eles falaram que diminui, não estão fazendo mais uso de medicação e melhorou muito a questão da mobilidade, né, articular. Então, isso foi um efeito positivo e aí foi confirmado esse efeito positivo também avaliando isso, né, nas células imunes desse paciente. Então, assim, existe, né, já, sim, projetos com humanos. A gente está iniciando, né, nessa parte de estudos com mães e mitocôndrias, mas é importante ressaltar que é um leque muito grande, né, de pesquisa que pode ser feito com mitocôndrias, tanto em nível experimental, quanto de aplicação clínica mesmo, né, trabalhando com diversos tipos de patologia e diversas situações até de infecção, por exemplo. Perfeito, Mari. Já acho que você falou bastante sobre um pouco, né, sobre as técnicas, os ensaios que vocês fazem, mas você quer complementar mais alguma coisa com essa última pergunta, que seriam quais as técnicas que vocês mais utilizam no estudo de mitocôndrios? Porque depois a gente vai aí para a pergunta do pessoal. Tá, certo. Eu, assim, como você falou, né, falei um pouquinho das técnicas, mas aí, como é uma pergunta bem específica, eu vou detalhar mais um pouquinho. A partir com mitocôndrias isoladas, tecidos, então a gente trabalha com mitocôndria de fígado, isolada de fígado, mitocôndria isolada de coração, lá no laboratório. Tem o grupo também da professora Cláudia Lagrange, que é a que trabalha com mitocôndria de coração, e também trabalha com mitocôndrias isoladas de diversas regiões, né, do central. Então, a partir dessas mitocôndrias isoladas, lá a gente consegue sim avaliar
através de um equipamento chamado oxígrafo, o consumo, né, de oxigênio dessas ondas isoladas, é um processo de respiração celular, como a gente tem capacidade também de avaliar a fosforilação oxidativa, que é a produção de ATP. A partir de mitocôndrias isoladas, a gente também consegue avaliar a produção de espécies reativas, seja ela de oxigênio quanto de nitrogênio. A gente tem capacidade de avaliar o potencial elétrico de membrana mitocondrial, a capacidade da mitocôndria no seu papel de homeostase do íon cálcio. Então, a gente tem capacidade de avaliar essa ação da mitocôndria, né, de captar e tamponar o íon cálcio, que muitas vezes, quando ela perde essa capacidade, então aumenta-se a quantidade de cálcio no interior da organela, aumenta a produção de espécies vivas, e isso sinaliza, né, para um quadro de estresse oxidativo, caso o sistema antioxidante do organismo ele não se sobreponha aos agentes oxidantes formados, né? Então, a gente visualiza também esse quadro de estresse oxidativo não só pelo aumento de produção de espécies reativas mitocondriais, como também a gente avalia no tecido, em diferentes tecidos, o sistema antioxidante, seja ele enzimático como o não enzimático, né? E aí, um importante aliado, digamos assim, dos com mitocôndrias, de pesquisas com mitocôndrias, foi o uso da biologia molecular, né? Então, através de técnicas de biologia molecular, como Western blot, PCR, a gente consegue, sim, avaliar a produção, né, de determinadas proteínas pela mitocôndria, como também a expressão de alguns genes, como genes relacionados à biogênese mitocondrial, ao PGC1-alfa, que está relacionado diretamente ao metabolismo energético. Então, a gente consegue também fazer umas avaliações moleculares, né, relacionadas tanto à proteína quanto aos genes mitocondriais também. Então, e em parceria a gente também pode fazer várias outras análises também, como, por exemplo, a avaliação da estrutura das mitocôndrias por técnicas de microscopia eletrônica, por exemplo. Tá? Certo, Mariana. Aqui eu tenho 3 perguntas. Eu acho elas bem no mesmo sentido, mas vou fazer uma por vez, tá? Tá. A primeira é da professora Patrícia, que está perguntando: alteração na bioenergética mitocondrial após o tratamento com uma droga é indicativo de toxicidade? Depende. Porque, assim, o tratamento de uma droga, ele pode alterar o potencial elétrico de membrana mitocondrial, tá? Só que se essa alteração do potencial elétrico de membrana mitocondrial não for uma alteração muito grande, a mitocôndria, através da sua rede mitocondrial, ele consegue restabelecer aquele potencial elétrico inicial e a gente não vai verificar uma disfunção mitocondrial progressiva, entendeu? Que leva a uma citotoxicidade, por exemplo. As mitocôndrias, elas são organelas altamente plásticas. Então, você pode ter uma alteração no potencial elétrico induzido por uma droga. Você pode ter a abertura de um poro de transição de permeabilidade mitocondrial induzido por uma droga, porque aí a droga ela pode alterar o potencial elétrico, né? Altera a permeabilidade de membrana, aumenta, por exemplo, o influxo de cálcio dentro da célula. Isso aumenta ainda mais a produção de espécies reativas de oxigênio. E esse aumento de espécies reativas de oxigênio pode aumentar a permeabilidade da membrana mitocondrial, aumentar a abertura de poros nessas mitocôndrias, e isso desencadear a morte da organela, sim, né? A disfunção irreversível e morte da organela, e sinalizar aquela célula para um processo de morte celular. Então, isso pode ser um mecanismo de ação de uma droga alterando o potencial elétrico, aumentando espécies reativas, abrindo poro na membrana mitocondrial interna, desregulando toda aquela bioenergética mitocondrial, né? Resultando numa diminuição progressiva da síntese de ATP e aí disfunção irreversível da organela e morte celular. Só que a depender da ação da droga, pode ser que essa alteração não seja suficiente, entendeu?
para a mitocôndria entrar no processo de morte celular. Uhum. Ela pode, através dos seus próprios rearranjos internos, que aí, como eu falei, as mitocôndrias são estruturas muito plásticas, então, a depender de um insulto, por exemplo, que ela sofre, essas mitocôndrias elas podem se fundir, formando estruturas maiores, que são processos de fusão mitocondrial, e essas mitocôndrias maiores, elas são umas mitocôndrias, digamos que metabolicamente mais preparadas, né, para gerar mais energia e restabelecer aquela quebra na homeostase mitocondrial induzida inicialmente por algum composto na mitocôndria. Perfeito, professora. Ainda nesse sentido de novas drogas, né? Descoberta de novas drogas. O Bruno pergunta, professora, muitos trabalhos correlacionam a diminuição da atividade mitocondrial com o efeito citotóxico. Mas o aumento da atividade não pode estar associado com uma indução de morte? Pode sim, que é o processo assim, de hiperpolarização, né? Então, a gente pode ter uma hiperpolarização da membrana também, e isso pode estar relacionado a uma alteração do potencial eletroquímico, né? Porque a gente tem um potencial eletroquímico da célula e alterações nesse potencial em torno de 10 milivolts, né? Que aí a gente faz, mas 10 milivolts é pouco, mas para a célula é muito. Então, muitas vezes, uma alteração de 10 milivolts nesse potencial elétrico, tanto para mais quanto para menos, pode resultar em uma sinalização celular para a morte, sim. Então, muitas vezes a gente tem, na maioria dos casos, uma diminuição desse potencial elétrico mitocondrial, né? Mas já se tem, sim, estudos mostrando que uma hiperpolarização de membrana também pode resultar numa alteração da homeostase mitocondrial e sinalizar para a morte. Pronto, professora. Ainda nesse sentido, sobre o ensaio de MTT, para avaliar a viabilidade celular, é possível que a redução da metabolização do sal de MTT, a formação, não esteja necessariamente associado à morte celular? Assim, quando a gente faz o ensaio de MTT, o MTT, ele está associado a NADPH, né, mitocondrial. NADPH, deshidrogenase mitocondrial. Então, alterações na atividade dessa enzima, aí faz com que a gente não tenha aquela redução do MTT, a formazan, né? E você tem alteração de coloração que é compatível com a diminuição da atividade mitocondrial. Mas nem sempre uma diminuição de atividade mitocondrial verificada pelo ensaio de MTT significa uma sinalização para a morte celular. Você pode inicialmente ter uma ação, digamos, se for uma bactéria que está sendo avaliada, ou um protozoário, você pode ter uma ação inibitória do crescimento, mas que necessariamente não levou à morte, tá, daquele organismo. Então, você pode ter, sim, uma diminuição da atividade mitocondrial verificada pelo ensaio de MTT, mas que não necessariamente vai refletir que você tem um evento de morte ali. Você tem uma redução de viabilidade que pode ou não levar a uma morte celular. Tá? Então, normalmente se faz ensaio de MTT e aí também associa-se a outro, se quer realmente avaliar a morte celular, a uma citometria de fluxo, por exemplo, ou a outros ensaios moleculares que avaliem se houve mecanismo de morte, se foi disparado, né, um mecanismo de morte celular em função desse tratamento, com algum fármaco, algum outro composto. Certo? Uhum. Mariana, acho que a gente respondeu todas as dúvidas do pessoal, né? Não temos mais perguntas aqui no nosso roteiro também, mas eu acho que foi muito esclarecedor, foi bem amplo, foram respostas aí bem completas, né? E a gente quer te agradecer pela participação aqui com a gente, mais uma vez, assim, foi uma live excelente. Uma das aí em público, acho que a gente atingiu mais pessoas também estão fazendo aí uma troca, né, entre dois laboratórios, então a gente tem um público aí maior. Avisar para o pessoal que essa live ela vai ficar gravada, certo, no Instagram da gente. A professora também, se quiser compartilhar depois. E é isso, Mariana, muito obrigada pela participação, tá aí, ó, muitos elogios a você.
Obrigada, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando e principalmente falando sobre mitocôndrias, né? Porque é um assunto assim que eu amo. Então, assim, eu adoro falar de mitocôndrias. Então, quando falo, vamos falar sobre mitocôndrias, você quer? Eu digo, vamos. Então, para mim vai ser uma conversa realmente, né? Porque eu gosto muito do tema, gosto muito de falar sobre mitocôndrias e é sempre um prazer, tá? Então, eu que agradeço a oportunidade e estamos aí, né, para alguns outros esclarecimentos, algumas outras dúvidas. Se vocês quiserem também, eu separei alguns artigos. Tem um artigo de revisão recente que fala sobre mitocôndrias, outras funções de mitocôndrias que vão além da bioenergética. Artigos recentes explorando a parte justamente do proteoma, mostrando a ação de várias proteínas novas que foram descobertas na mitocôndria e sua ação no metabolismo como um todo. Acho que é um artigo bem legal e se vocês quiserem posso passar, eu te passo e você coloca no grupo aí do laboratório. Tem um outro artigo bem interessante que é justamente falando daquele caso da herança biparental, né, que até então só se falava no DNA mitocondrial materno e foram descobertas 3 famílias com um DNA mitocondrial de origem paterna, e aí levantou-se a questão da herança biparental, mas sabendo que isso ainda são exceções, mas aí são caminhos, né, para se estudar. Então também tem um artigo bem interessante, se você quiser eu posso passar, e aí você disponibiliza para o pessoal. Com certeza, professora. A gente passa sim para o pessoal, a gente coloca lá na legenda, né, do vídeo, esses artigos, pelo menos o link, né, do DOI. É o link, tá ok. Tá. E a gente queria comentar, né, que a gente realmente sente também esse seu amor pelo mitocôndrio. Isso é muito bom, né? Assim, a gente sentir quando a pessoa gosta de falar do assunto. Tá, okay. Então, obrigada, professora. Pessoal, só para finalizar aqui, dar uns avisos, né? Para quem nos acompanha, nós vamos agora, né, para o nosso 5º episódio do podcast Vozes da Ciência, que vai ao ar, então, nessa quarta-feira, né, dia 2 de setembro, com o tema Produtos Naturais na Cosmetologia, tendo como convidada a professora doutora Bruna Cordeiro. E, excepcionalmente, devido ao feriado da semana que vem, que vai cair na segunda-feira, nós vamos ter nossa live, então, na terça, no dia 8 de setembro, também às 16 horas. E o nosso convidado vai ser o doutor Tiago Aparecido da Silva, que vai conversar um pouco com a gente sobre imunoterapia com CAR-T para infecções fúngicas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até breve. Obrigada, professora. Obrigada também, Lady. Tchau, tchau. Tchau.